Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando o Atualidades Pampa. Hoje é terça-feira, véspera do dia de ir pro sofá namorar, porque agora sem combustível fica com quem você tem e fica em casa. Não me saia procurar ninguém não por aí. Gasolina. Até porque não tem ninguém por aí também. As ruas estão desertas. A menos que você more a 2 quadras do New York 72. Que despache lá, que nem o nosso colega. Escritório. Senhoras e senhores, eu ainda queria dizer... O programa começou com agressão. Eu não consegui fazer a abertura do programa, entendeu? Não, o que a gente estava falando era de abertura mesmo. Abertura, parou. Eu não consegui fazer a abertura. Mas um Exocet na largada, dona Magda? E o senhor ficou vermelho porque eu não estava assim? Querem me derrubar na abertura, dona Magda? Acertamos no feridão? No feridão. E assim, ó... Doeu. A verdade é que nada mudou, tudo está como antes no quartel de Abrantes, não é isso, Marcelo? É parecido com isso. A situação do país é que está periclitante, é um problema muito sério, tudo que a gente fala, nós falamos hoje a manhã inteira a respeito dessa greve, nono dia da greve dos caminhoneiros, os infiltrados fazendo confusão em São Paulo, a polícia teve que reagir a cacetetes em São Paulo, a situação está ficando muito grave. Existe por detrás de tudo isso um plano, um projeto, né, de partidos políticos, de um partido ou de uma organização criminosa, porque o que estão fazendo com o Brasil... O que estão fazendo com o Brasil, meu amigo, é criminoso. Querem tirar o Temer? Vamos entrar com o processo de impeachment, fazer como aconteceu. Fizemos com Dilma. É isso aí. Agora, não dessa forma como está sendo feito. Eu estou profundamente triste com a situação do nosso país e só ouço reclamações das pessoas, etc. O Acre já está com a vida normalizada, os postos já estão com gasolina, o Rio de Janeiro já recuperou a Ceasa de lá, é Ceasa de lá, né? Ceasa lá do Rio de Janeiro já está com hortifruti grangeiros, os preços um pouco mais alto, e eu tenho a impressão que amanhã aqui a coisa já deverá melhorar. Suponho, dona Magda. Eu não sou tão otimista assim. Eu também acredito que até a semana aí... Não, eu acho que no máximo, quinta vai ser feriado. Será que eles não vão cansar e não vão para casa? Feriado, quinta-feira, pessoal, vai para casa. Mas olha, sabe o que acontece? A Magda é louca. No começo da semana, final da semana passada, ela tá... Muitos de nós estávamos, assim, solidários aos caminhoneiros, achando que realmente alguma coisa tem que ser feito, mas tem que ser feito também num todo, né? Só que as tais das infiltrações mudaram o perfil da atitude, entendeu? Do propósito. Quer dizer, é isso que os meninos acabaram de dizer. É bagunça, é pauleira, sabe? É quebra-quebra, que é para... de demolir o país. Não é isso que a gente quer. A gente quer tirar as pessoas que não estão sendo legais no país, tentar votar em pessoas melhores, mais capacitadas, enfim, não sabemos quem são as pessoas, né? Mas a gente não quer essa desorganização. Não é que está faltando combustível no carro, não é nada disso. Isso vai muito além, porque essas manifestações e essa bagunça que estão fazendo, que começaram a fazer agora, isso não tem nada a ver com arrumar. E não é o que nós queremos. Gustavo Vitorino, tu tem fontes também, né? Vamos lá. Eu conversei hoje longamente com um dos maiores especialistas em transportes do Rio Grande do Sul, já foi até cotado para ser secretário de transportes, o Dr. Zé Carlos Silvano, meu amigo pessoal, ex-presidente do CETSERG, diretor-presidente do grupo Roma Logística. E com ele eu tirei uma série de informações importantes para entender o contexto do que está acontecendo. A greve foi infiltrada. Os caminhoneiros conquistaram o que queriam e queriam voltar ao trabalho. Mas eles perderam o controle do movimento porque a greve foi infiltrada. Teve, sim, gente ligada a partidos políticos, a centrais sindicais, que já foram identificados por fotos, que estão, alguns em piquetes, gente que está sendo paga, que está sendo abastecida no piquete por aquele famoso sanduíche de mortadela. Enfim, os caminhoneiros que fizeram o movimento hoje são prisioneiros do seu próprio movimento, porque essas pessoas tomaram conta. Eu sempre desconfiei das coisas que o governo diz, porque o governo mente muito, mas essa é uma verdade que o governo trouxe
à tona ontem e hoje ficou mais do que comprovado pelas dezenas, centenas de fotos que estão circulando pela internet identificando os personagens. A greve foi infiltrada, tem gente ligada à CUT, metida na greve, tem gente ligada ao Partido dos Trabalhadores, gente que está na frente e tem interesses difusos. Vamos aos interesses difusos. Motorista de empresa não está interessado em parar com a greve, porque ele está ganhando parado. Vamos avante. As empresas começam a ter um prejuízo, então o governo pressionar as empresas é burrice, porque as empresas estão perdendo dinheiro. Quem está ganhando sem trabalhar são os motoristas das empresas. Os motoristas autônomos estão desesperados, porque eles têm a prestação do caminhão para pagar e eles só ganham se trabalham. Querem sair da greve, mas estão sendo ameaçados. Tem gente cortando mangueira de caminhão, mangueira de óleo de caminhão, dos freios a óleo, oferecendo isso para o motorista. Tem gente furando pneu, pedradas no para-brisa. Bandidos que estão agora tomando conta do movimento. Os caminhoneiros de verdade, os que não conseguiram sair, hoje são prisioneiros de um movimento justo que eles criaram, que eles fizeram e que obteve sucesso. Mas a bandidagem de sempre tomou conta. E mais, a decretação de greve há poucos instantes pelos petroleiros é mais uma demonstração do que está acontecendo. O presidente do Sindipetro, que é afiliado à CUT e que estava dando entrevista há poucos instantes aqui mesmo na TV Pampa, vocês viram o vídeo, é movimento do tipo pró-Lula, pró-CUT, pró-Arruaça. Então eles estão convocando greve dos petroleiros para tentar tumultuar ainda mais o país com a história do Fora Temer. O Marne disse bem, quer tirar o Temer? Vamos tirar o Temer dentro da lei. Na marra, não. Eu também quero que ele saia. Eu acho ele um dos piores presidentes da história do Brasil. Mas ele tem que sair dentro da lei, como saiu a dona Dilma. E se tiver que ir para a cadeia, ele vai para a cadeia como foi o seu Lula, sendo julgado por juízes e condenado com base em provas. Mas é assim que funciona a democracia. Esses grupos que hoje estão atrapalhando, que impedem o fim da greve, que estão agindo de forma criminosa, têm que ficar sob responsabilidade hoje do dispositivo de segurança. Agora sim, o Exército tem que ir para a rua, a Polícia Federal tem que ir para a rua, identificar esses caras e prender. Mas aí é que eu fico indignado, porque usam a força contra os caminhoneiros e contra a bandidagem de sempre, não fazem nada. Ah, eles querem uma vítima? Então deem uma vítima para eles. Desce o cacete num desses aí que a gente identifica esses caras. Ah, vai ficar sangrando? Sangra bastante. A gente vai identificar o país tá sangrando. E mostrar quem é, porque o país está sangrando. Agora, tem também um culpado silencioso nessa história toda. Quem é? É o restabelecimento desse criminoso imposto sindical por um entendimento que nada tem a ver com a realidade e com a intenção do legislador. A Justiça do Trabalho, nessas andanças e dissabores proporcionados pelos sindicatos e pelas centrais sindicais, é de responsabilidade, sim, da Justiça do Trabalho, que está entupindo essa gente de dinheiro outra vez, que está financiando indiretamente essas barbaridades que estão acontecendo na rua. Aí, por favor, não adianta ficar brabinho comigo. Eu quero é fundamento, é justificativa para trazer um entendimento de que a obrigatoriedade do imposto sindical, da contribuição assistencial, passou a ser obrigatória. Me deem um entendimento, mas um entendimento sério, não ideológico. O financiamento desses sindicatos, dessas centrais sindicais, partiu dessa decisão da Justiça do Trabalho de restabelecer a cobrança de imposto sindical sobre o trabalhador. Essa gente está com dinheiro outra vez para financiar a Arruaça. Parabéns. Ruxão. Queria ter a pomposidade do seu Marne quando ele diz assim para ti, Dona Magda. Eu tenho pavor de ser Dona Magda. A cidade me chama de Dona Magda. Me falta essa pomposidade de me virar para a senhora e dizer Dona Magda. Dona Magda. Gostaria de fazer algumas considerações, se a senhora me permite. Eu escrevi no meu Twitter há 3, 4 dias que nós estamos vivendo um momento diferente. Pela primeira vez, nós tínhamos um movimento social não comandado por uma rede de televisão, que é o advento do WhatsApp. O advento do WhatsApp permitiu que a informação oficial fosse a da própria pessoa, todos nós fossemos. E isso, para mim, foi o que sedimentou muito fortemente esse movimento.
para mim, ele é diferente, vai ser um marco. Nós daqui 20 anos vamos olhar para trás e vamos ter a greve dos caminhoneiros como a primeira greve que foi diferente de tudo que se viu. Por isso, algumas surpresas que nós não estávamos acostumados a lidar. Nós estávamos acostumados a lidar com sindicatos organizando uma greve, e aí dizia assim, como até eu recebi um post de um bancário assim, isso é uma esculhambação, porque eu como bancário, quando terminava a greve, no outro dia tudo tinha terminado. Nós estávamos acostumados com uma liderança, seja de um sindicato ou de um líder sindical, e ele terminava a greve, se comunicava e todo mundo voltava a trabalhar. Sim. Ali nós vivemos pela primeira vez, vimos eclodir um movimento cheio de associações e lideranças, inclusive lideranças autônomas, cujo próprio líder é ele mesmo. Eu, como autônomo, sou o meu comandante. E nós começamos a viver essa dicotomia. Só que após o segundo acordo, realmente perdemos o bonde da história. Ou seja, ali tínhamos todo o apoio social, o apoio do país como um todo. E ao não encerrar ali, ao não enxergar isso, seja por interesses que o Vitorino consegue dar um viés político a isso, eu não consigo caracterizar esse viés político, mas reconheço a infiltração, porque ela é uma consequência natural, porque eu passei hoje em dia vindo a polícia em São Paulo, nós vimos que coisa de guerra, Mário. Sim, exatamente. Pessoas baixando as vilas, parando os carros, assaltos e coisa. Então, deixou de ser um movimento dos caminhoneiros. Claro, eu não tenho mais... Caminhoneiros não tem nada mais a ver. Não tem mais nada a ver com isso. A notícia boa é que parece, eu passei a acreditar, sim, hoje, só na vinda para cá, eu passei por 4 postos abastecendo aqui na Zenha, 2, o nosso aqui em cima, perto da TV Pampa, já abastecendo. Eu acho que nós caminharemos para uma normalidade. Mas eu queria avançar um pouquinho mais para não ficarmos discutindo no terceiro dia o que já estamos discutindo há 3 dias. É a consequência do que vai acontecer. Porque, primeiro, Mário, eu fui fazer um cálculo, Vitorino. O 0,46, se nós conseguirmos chegar na bomba, o que não se sabe, porque tem o distribuidor, ainda tem o lucro do posto. Vai pingando. Mas vamos lá, se nós conseguirmos baixar os 46 centavos no preço da bomba do diesel, ainda será o preço que era cobrado uma semana antes do início dessa greve toda. Então, todo esse barulho vai ser 7 dias, apenas 7 dias da tarifa que era cobrada antes. Então me assusta, e quando nós voltarmos a abastecer, porque hoje tu está aceitando pagar R$10 no teu posto de gasolina, mas quando nós voltarmos o dia e tivermos que reabastecer os nossos carros e formos pagar R$5 a R$6 o preço da gasolina, aí eu temo que comece, Vitorino, aquilo que a gente tanto falou, que vai eclodir não vou a palavra revolução, mas uma convulsão. Uma convulsão, uma irresignação do povo, e comecem a pipocar. E aí o ambiente se torna favorável a isso, eventos de todos os lados. E nós não conseguimos chegar a dezembro, que é a minha luta. Eu quero chegar em dezembro. É verdade. Chicão Tufani. Para mim, dona Magda, eu vou dar 2 blocos, um sobre as eleições presidenciais e o outro ligado a isso. Eu acho que está na cara que o PT está atrás disso aí, tudo, que para o PT é ótimo o Brasil pegar fogo e inviabilizar as eleições, que o Bolsonaro é favorito para ganhar. Agora o PT se esquece que ele inviabilizando, os militares vão vir aí e vai ser pior para todo mundo que não gosta da direita. Agora eu vou falar um pouco da Datafolha. A Datafolha fez uma pesquisa ontem, que o Datafolha para mim é um órgão de pesquisa de credibilidade, na minha opinião. Em 2 cenários... Deixa, depois tu fala. Tudo bem, é uma opinião que eu tenho, uma opinião dos brasileiros, que inclusive tem 95% de confiança não, dos brasileiros. Não tem. Do Datafolha, não tem. Não tem. Tudo bem. Datafolha tem credibilidade nenhuma. Tu pode não gostar do Datafolha, porque tu acha que o Datafolha é PT, Datafolha é um órgão que pertence ao Grupo Folha, o Grupo UOL, um grupo de esquerda. Tu acha assumidamente isso, esquerda. Eu não acho, é assumidamente esquerda. Eles assumem isso. Tá, deixa ele fazer o comentário dele. O Lula, no primeiro quadro, com o Bolsonaro e o Alckmin, o Lula vence o Bolsonaro, e os dois vão para o segundo turno, quase no empate técnico, quase. Numa segunda situação, sem a candidatura Lula, Bolsonaro na frente com Alckmin em segundo, longe do empate técnico. O que se antevê nesse cenário? Se o Lula conseguir aquela tão decantada liminar no TRE e se candidatar, que eu acho que ele não leva, não vai conseguir, porque seria uma desmoralização das instituições brasileiras, acho que o Lula não vai ser candidato pela ficha limpa,
o Bolsonaro não ganha talvez no primeiro turno, mas ganha no segundo. Agora, o que me impressionou muito nessas pesquisas, Magda, o baixo índice de votação de Guilherme Boulos, Manuela, Ciro Gomes, 1%, simplesmente não existe. Eu e a Manuela e o Ciro Gomes se candidatando para presidente da República, é a mesma coisa, sabe? O Ciro Gomes é conhecido, mas não aparece ali. Então eu acho, só fica uma interrogação na minha cabeça. Essa pesquisa é Estado de São Paulo, hein? No Estado de São Paulo, exatamente. Na minha cabeça eu tenho uma dúvida. O segundo turno com Bolsonaro e Alckmin, para quem vai o resto do voto da esquerda e também do centro-esquerda? Isso aí que vai ser vital para a candidatura Bolsonaro. Vai pro Marlene, eu só precisaria confirmar para que a gente não desinforme. Eu não sei se eu tenho outra pesquisa ou tenho a pesquisa, mas como sendo do Ibope. A pesquisa feita só em São Paulo. Essa é do Ibope, essa é do Ibope. Essa é do Ibope. A Ibope fez uma... A Ibope fez uma só em São Paulo, que deu o Lula com 23, o Bolsonaro com 19, o Alckmin com 13, a Marina com 9 e o Ciro Gomes com 13. O resto é menos disso. Eu trouxe isso aqui, Mani, porque isso me impressiona. Se discute muito o Partido dos Trabalhadores aqui, mas como ele está atrasado em preparar um candidato para fazer frente ao Bolsonaro. Ele continua deixando o Lula como seu candidato, sabendo da dificuldade de torná-lo candidato, e não há como transferir votos a 1 mês, 2 meses de eleição. Aquela previsão que se faz aí de possivelmente o Bolsonaro ganhar em primeiro turno, ela passa a tornar uma possibilidade à medida em que o Alckmin em São Paulo, veja bem, em São Paulo, ele só faz 13%. São Paulo para ser São Paulo e Minas Gerais são os dois maiores colégios. Tanto Datafolha quanto Ibope, 1% Álvaro Dias. Exato. O resto, o Ciro Gomes, que pode ser um possível candidato de esquerda, ele tem 3% apenas de voto. Então não decola. O pessoal está atrasado. Mas eu acho que vocês estão vendo essas pesquisas. Não era mesmo, só desculpe a pergunta, não era mesmo, Chicão. É outra pesquisa, então. Não, essa aí que eu vi hoje. Essa do Ibope que eu vi. Mas assim, vamos deixar bem claro. Eu acho que vocês estão vendo essas pesquisas em números absolutos, quando na verdade é preciso olhar os números relativos. Essas pesquisas indicam que, olha bem, 52% dos brasileiros, mais da metade, ainda não decidiu em quem vai votar. Então, esses números têm única e exclusivamente um processo de convicção absoluta, que são aqueles eleitores de esquerda, os eleitores que votam no comunismo, que acham que a Venezuela é legal e que querem votar no mundo de qualquer jeito. É importante dar uma tendência. Olha bem, mas a grande maioria, mais da metade da população, ainda não definiu seus votos porque não temos um cenário definido. Não temos candidatos definidos. E eu acho assim, que não existe indefinição em relação ao Lula. Quem vai votar no Lula está dizendo que vai votar no Lula. Ninguém dos indefinidos vai votar no Lula. Ninguém. Os indefinidos estão vendo qual é o cenário para saber em quem vão votar. Porque quem vota no Lula vai votar de qualquer jeito. O Marne disse uma coisa uma vez aqui e eu acho que vai acabar acontecendo. O Lula tem que participar da eleição para ser derrotado nas urnas, para perder a pose. Para perder a pose. E ele e a turma de esquerda para perder a pose. Tem que ser derrotado nas urnas. E eu vou dizer mais. O Bolsonaro precisa do Lula para ser eleito. Sim. Porque se o Lula não participar da eleição, é muito grande a chance do Bolsonaro não ganhar. Embora seja o segundo colocado nas pesquisas, lá um pouquinho atrás do Lula. Porque o Bolsonaro é o anti-Lula, anti-esquerda, anti-comunismo. Se não tiver um candidato forte na esquerda, o Bolsonaro vai perder muito voto para o centro. Sim. Isso é uma realidade que o próprio Bolsonaro tem que admitir. Agora, eu continuo apostando naquela liminarzinha amiga do TSE. Tem uma telespectadora que mandou uma pergunta aqui, Magda, Suzana, perguntando, é verdade que o Bolsonaro pode ficar fora da eleição pelo mesmo motivo que o Lula? Olha, Suzana, acredite se quiser, pode. Tem uma juíza lá do Rio de Janeiro que condenou o Bolsonaro pela aquela discussão com a Maria do Rosário, né? A juíza condenou ele. Imagina. Condenou o Bolsonaro a não sei quanto de cadeia pela discussão que teve com a Maria do Rosário. A juíza atropelou, porque certamente o Bolsonaro tem foro privilegiado e tem que ser julgado pelo STF. Mas
a oposição, os anti-bolsonaros, vão se agarrar nisso. Eles querem desesperadamente o julgamento do recurso no TJ do Rio de Janeiro para ver se o Bolsonaro vai ser condenado, porque ele seria condenado em segunda instância e ficaria inelegível. Essa é uma luta da esquerda que pressiona o TJ do Rio para julgar antes do registro das candidaturas. O que aconteceria? O Bolsonaro não teria tempo para ter uma palavra dos tribunais superiores sobre a irregularidade desse julgamento. Porque, ora, se os deputados são julgados pelo STF, por que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, uma juíza de primeiro grau, tomou a ponta e saiu condenando o Bolsonaro? Veja que existe, sim, uma resistência ao Bolsonaro que transcende a esquerda. E está também nas instituições e principalmente na imprensa. Dona Magda, trocando de assunto, né, fazendo uma digressão, a Luísa Brunet perdeu a ação. Pois alguém me mandou, mas eu hoje perdi telefone, perdi chave de carro, foi muito complicado meu dia. O Parisotto deve estar muito feliz porque não foi dado a ela o direito de dividir os bens dele. Ela vai ter, inclusive, pagar as custas, etc. Estava previsto, né? A gente já tinha comentado. E ela queria, a fortuna dele foi avaliada em apenas 4 bilhões de reais, né? Um dinheirinho que não é qualquer um que tem. E ela está recorrendo, diz que ela vai recorrer, os advogados dela vão recorrer, porque, evidentemente, no Brasil tudo se recorre e tal, né? E a metade da fortuna dela. Ela quer a metade. Ela queria comprovar... Uma meiuca. Ela quer comprovar que tiveram uma relação estável durante esses anos que estiveram juntos, etc. Eu acho que ele deve estar feliz agora. Hoje as manchetes todas, né, tirando essa coisa aí do 9º dia dos caminhoneiros, né, que não está mais com os caminhoneiros, é a grande manchete artística, se é que eu posso chamar de artística, né, que ela é uma artista, eu não acho ela... celebridade. É uma celebridade, porque atriz ela não é, nunca foi, muito ruim. Péssima. Muito péssima atriz. Bonita ela é, a gente não pode dizer maravilhosa. Que não. Linda. Ela era modelo, na verdade. É a modelo da Dijon, né? Ela foi lançada pelo Saad que lançou ela. Agora, tem uma coisa nisso aí, viu, Marne? Essa ação é uma ação civil que corre para reconhecimento de união estável, que ela quer levar uma grana nessa história, né? Ela quer metade da fortuna. Mas não é bem metade. A união estável é metade a partir do início da união estável. Okay. Só que nesse meio tempo ele deve ter comprado vendido 1000 coisas, enfim. Mas inclusive a rede de televisão ela quer uma grana, que é metade da rede, ou metade da parte dele. Mas 20%. Assim, muito importante entender o seguinte, a ação penal ainda corre. A ação de agressão é outra coisa. Essa ação ainda está sendo... São duas coisas diferentes. O inquérito já foi encaminhado. É o civil e o crime. Essa do civil aí já foi decidida em primeira instância, vai agora se é de recurso, mas a penal corre. A civil a gente mas ela achou que fazendo a coisa da agressão e tal, que ia meio que misturar tudo, entendeu? São coisas diferentes. Foi bom tu ter eles... Ela pode arranjar um processo criminal para ele, isso sim. De agressão física. O processo na esfera penal continua. Ele pode ser culpado. Se for culpado, as leis brasileiras são muito brandas nesse aspecto. Vai dar um pouco de dinheiro para ela, para comprar... Não, dinheiro não. Para ressarcir dos band-aid. Na esfera penal, não. Na esfera penal, ele vai pagar a cesta básica... É mais fácil. Não vai levar nada, então, mesmo. Serviços comunitários, etc. Ela levaria no reconhecimento da união estável. Magda, nós fugimos do assunto até mas pode voltar. Está exaustivamente tocado, mas eu quero ainda seguir nas consequências, porque eu trouxe ontem aqui a palavra do ministro da Fazenda, lembram? Que uma compensação, não haveria aumento de um sofisma. Já foi desmoralizado pelo Rodrigo Maia. Pois seria se o Marne quiser... Não, ele foi desmoralizado. Exatamente, isso que eu queria repercutir, Marne. Era exatamente por isso que eu trouxe a notícia ontem, porque ele fazendo um sofisma e menosprezando um pouco da inteligência da gente, ele disse assim, não, o tributo, eu não vou aumentar tributo, mas se eu der uma vantagem aqui, eu tenho que fazer aqui para que haja a compensação. E aí, nós já tratamos aqui também, o presidente da Câmara, ele é candidato à presidência, não foi lançado. 000. Mas esse não tem traço. Se não candidato, só tem aqui nessa bancada, porque até os cachorros da esquina são candidatos. É verdade. E aí, o Rodrigo Maia, que sempre foi comedido, nunca adjetivou sobre os governos que por lá passaram, ele agora anda com a língua felina.
E aí ele usou uma expressão, chamou de irresponsável. Essa foi a palavra. Ele foi para as redes de televisão e chamou o ministro de irresponsável e dizendo o que ele achava, se ele achava que ele mandava no Congresso. Que ele não mandava no Congresso e que então ele, Rodrigo Maia, afirmava que não haverá aumento de... Aí eu estou imaginando, não, esse é o segundo capítulo, tem o terceiro, nós vamos contar o início, meio e fim da novela. Eu imaginando que o ministro, para ele ter dado uma declaração daquela, ele estava calçado. Ele estava calçado e tinha subsídios não só jurídicos, mas econômicos. Ele ia dar um tratado sobre o porquê que ele ia fazer isso, né? Sabe o que ele fez, Mário? Ele disse, realmente não vai ter... Se acovardou. Correu da briga. Não vai ter aumento, vocês vão ver, vocês vão cortar alguns subsídios da onde não sabe. Quer dizer, Gustavo, é muito difícil. Quando eu falo em credibilidade, é difícil fechar algum contrato. Mas esse é um item que não está à venda e eles só conhecem coisas que ele pode trocar por dinheiro. Credibilidade. Mário, me reforça, Mário. Qual é a credibilidade que o Marum tem? Que quando ele fala, ele não tem nenhuma credibilidade quando ele fala. Vejam bem e tal, ele não diz absolutamente nada com nada, né? Ele vai tergiversando sobre aquilo, usa uns termos jurídicos. Ele deve ter algum conhecimento jurídico, deve ser advogado, não sei qual é o curso que ele fez. Então a gente vê tudo isso, todas essas pessoas, essas personalidades que determinam, que são fatores determinantes na política brasileira, que interferem na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu estava vendo algumas pessoas que pegam ônibus às 3 da manhã, às 4 da manhã, às 2 da madrugada para chegar às 8 no emprego e a patroa não quer que chegue atrasado, mas ela não tem como chegar. Então eu estou falando da situação das pessoas que precisam mais do transporte. Né? Então, que são os que mais estão sofrendo, claro, né, são Marco os trabalhadores brasileiros. Porque agora tem gente que não tem gás em casa. Com certeza. Dizer, e tem gente cobrando R$100. É que aqueles que ainda têm o que comer, e não é só porque falta no supermercado, porque não está faltando no supermercado, é porque somos 50 milhões de desempregados, né? Quem tem ainda o que fazer em casa, não está podendo comprar gás, está faltando gás e quando tem é R$100. Assim, ó, descaradamente, eles pegam aquela plaquinha que tem na porta dos estabelecimentos e onde tem, assim, o de 13 quilos, que são os mais comuns, né? Tem um papel branco, assim, para não enxergarem o preço. Eles estão cobrando 100 pila. Só que o Procon foi lá, né? Deu uma enquadrada neles. Eu cheguei a uma conclusão. Existe uma maneira do Michel Temer ser eleito. Como? Não tem eleição. Não, tem uma categoria que ele está com o Ibope lá em cima. Não desmerece a categoria, qual é? Sim, as crianças. Tá não bem. tem aula nem verdura. Vitória. Dona Magda. Maravilhosa! Ontem eu tive a petulância de falar num dos grandes cidadãos do mundo, que foi o Otto von Bismarck. E hoje eu esgaravatei. Como é que é a palavra certa? Esgaravatei. Todo mundo diz errado, inclusive eu achava que era esgravatei, esgaravatei. A minha biblioteca e achei essa biografia, esse romance que conta a vida de Otto von Bismarck. Tá aqui a capa, eu vou abrir para mostrar para vocês depois a fotografia dele aos 80 anos de idade e a letra dele. Bom, o mais importante desse livro, que ele foi editado em 1933. Só pelo 1933. Pela Livraria do Globo. Pela Livraria do Globo. Pela Livraria do Globo. Então isso aqui é uma preciosidade, não adianta ficar de olho aqui no meu livro, porque isso aqui não impresso, não dou, não deixo pegar e tal. Ele não pode pegar muito vento, né? Não abre muito forte, porque... Ele pode fechar nunca mais. Olha aqui, essa é a foto... falando e eu te ajudo. Essa é a foto... Vamos tentar não essa é a foto do Bismarck com 80 anos de idade. Este homem foi o grande responsável por estabelecer a Alemanha como união. Ontem eu comentava os reinos alemães que foram transformados no grande país que é a Alemanha. E tem a outra página ali que tá marcada. Ele onde a censura de pau. Na Guerra Franco-Prussiana, que ganha, a Prússia ganha, a Alemanha ganha a guerra da França e adquire ou pega 2 territórios, Alsácia e Lorena, que foram devolvidos em 1918, início de 19, em novembro de 1918, ao término da Primeira Grande Guerra Mundial. Devolveu a Lorena?
Devolveu a Não Moreira. dá bola. E Ela foi parar lá na aqui, padaria. e aqui Agora está tá, Torino, que é sério aqui. a letra do Bismarck, Aqui, ó. um facsímile da letra do Bismarck em diversas fases da vida dele. Olha A que última, coisa maravilhosa. a primeira com Letra 35 anos e a última aqui já com 80 anos. Olha, Letra você vê bonita. a Gustavo Vitorino tá diferença- debochando, Magda. a Não, tá diferença- falando sério. A a letra é bonita. diferença Não, e olha desse- o tamanho da letra para ler o livro é o tamanho do livro. Não sabe por que o Mário é cego, tá aí a explicação. Tadinho. Mas o essa São folha Vitorino- é linda para ver. Mas já tá ficando desmaiada Sim, a mas letra. tem 85 anos o livro, 85 anos livro? tem É, esse livro, 85 Olha, anos. Marcelo, posso fazer uma 1939. pergunta? Pode, por favor. Porque tu concluíste o Bismarck? Então conclui. Não, Depois é eu te que esse pergunto. senhor aqui, o senhor Vitorino, quando ele fala, eu ouço atentamente, É verdade, dando é verdade. atenção para ele, louvando você fala, eu também os ouvo. conhecimentos jurídicos do senhor Mas- Vitorino. Mas quando eu falo, qualquer assunto que eu fale, ele me verdade. interrompe sempre. É verdade. Sempre. Mas acontece eu abro a isso. boca e ele... É verdade. Você é eu não posso ver essa aberta. educado, foi bem educado em Isso. casa. O Apanhei senhor muito. Vitorino não Isso. deve ter sido bem Eu educado apanhei em casa. Não, eu fui sim. Não, então a tua mãe deve estar se revirando no caixão. O Vitorino não apanhou. Ah, tomei cada biaba que E você não faz adiantou pra ela. nada. Tomei cada Tu tá biaba. precisando apanhar de novo. Esse homem, o Bismarck, Pô, tinha o um Bismarck temperamento acabou Gustavo. irascível, Ele era absolutamente determinado. Muita gente pergunta, ele aparece aqui fardado, né? Fardado, porque o país esteve em guerra e tal, mas ele nunca foi um oficial do exército, apenas na guerra ele usava farda, como outros tantos políticos usavam. Ele era simplesmente um político que alça o cargo mais importante da Alemanha, que foi de chanceler, que reunifica a Alemanha e que, no final das contas, manda mais que o Kaiser Guilherme I e o Guilherme II, que foram os artífices do chamado Segundo Reich alemão. E o Terceiro Reich, que duraria 1000 anos, durou só 12, que foi, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial. Olha aqui, deixa eu só dizer uma Dona coisa. Magda. Deixa eu fazer uma graça aqui. Ontem à noite, hoje de manhã, não me lembro, eu encontrei um post que eu adorei. É do Rafael de Tomaso. Abre aspas. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, as reivindicações custarão 10 bilhões ao Tesouro. Fecha aspas. E acho muito fofo quando o governo chama a gente de tesouro. Eu achei isso sensacional, literalmente na cara dura, copiei. Porque a gente vai pagar. Coloquei, claro, adorei o que o Rafael de Tomaso falou. E agora a Débora Santos também, de novo, vamos dizer a mesma coisa. Hoje me convivi com o governo, falaram que tesouro, tal, que amor, me emociono quando chamo de tesouro, adoro vocês, enfim. Ruxo. Se o Marne apanhou quando criança e o Vitorino deveria ter apanhado... Mais, né? Quem também deveria ter apanhado é um determinado ministro que soltou mais 2 no Rio de Janeiro. Deus. Hoje. Na verdade... Preciso perguntar quem? Não precisa. Gigi? Não precisa. É o Soltou GM? mais 2 e com isso totalizam 14 em 2 semanas. Todos que foram presos pelo juiz federal do Rio de Janeiro, o Dr. Bretas, que totalizam 14, estavam sob prisão preventiva. Ele soltou mais 2 ontem, todos envolvidos na Operação Lava Jato, numa abertura da Lava Jato lá no Rio de Janeiro, vinda pelo ex-governador Cabral. Na verdade, ele soltou com a desculpa de que não comprometeria, que a preventiva é isso, que não comprometeria as investigações e não correria risco à sociedade. A discussão é essa, Gustavo, Mari, Magda, porque, na verdade... Ele não existe. Isso aí. Eu não quis interromper, porque estava de bem cabeça feito, baixa. tomando Eu não quis interromper, não quis ser grosseiro. Ele tá que ele recebe, né, uma Não entidade quis ser aqui, todos os grosseiro. dias, então ele Os fica- 3 estão me olhando. Tu tá de cabeça baixa, eu me dirijo a quem está me olhando. Aí tu me perdoa, então. Mas quero incluir. Podia incluir dormir sem essa o seu- hoje. quero Vamos incluir ao o seu comentário, Não doutor preciso Ruxo. incluir, eu tenho Ibope sozinho, coloca eu sozinho. Pois é, por isso a gente, então, quando tu tá quieto, a gente aproveita para brilhar um pouco, entendeu, Chicão?
Então continua aí lendo a tua sessão. Mas eu não quero abrir uma cisânia, eu só quero abrir um rápido comentário para devolver a palavra para a bancada. Então, na verdade, a preventiva é isso, tu mantém preso lá e ele entende que essas pessoas soltas, elas não vão alterar. Olha, com o valor que essas pessoas desviaram, elas têm poder para fugir, elas têm poder para corromper testemunhas, eles têm poder para fazer sumir prova, mas o ministro entende que não. Então, ele deu apenas 3 condições, Mário. Ele não pode, as pessoas têm que entregar o passaporte em 48 horas, não pode sair do país, à noite dorme em casa e fim de semana dorme em casa. É isso e aguardarão solto o julgamento. Eu acho que ele está esvaziando essas cadeias todas para dar lugar para os outros, para os coleguinhas dele. E porque ele também está fazendo isso, porque assim, ó, ele está a bangu, entendeu? Ele não está nem um pouco preocupado. Mas é porque não tem outra palavra para usar, tem que usar o vocabulário de Chicago. Mas, dona Magda, o que é um cidadão inteligente? É no tempo de crise que se vê a inteligência das pessoas. O cidadão, dono de uma pizzaria no Distrito Federal, fez a seguinte proposta, ó. Me traz 4 litros de gasolina e tem direito a uma pizza grande. Pô, aí apareceu gente lá com gasolina, 4 litros, né? Mas por que o senhor vai fazer com a gasolina? Ele simplesmente colocou a gasolina nas motos para entregar as pizzas que os outros encomendavam. Então, no tempo de crise, o homem inteligente resolve. Então, a propósito disso, eu quero falar, assim, 2 minutinhos sobre esse racionamento, essa falta de combustível. Algumas coisas. Tu falaste agora nos motociclistas, tá? Nos que trabalham, enfim. Eu sei que as filas são enormes, tem gente que está passando a noite na fila, bom, enfim, em frente aos lugares que não... Mas tem uma coisa que eu acho que podiam melhorar e não sei, quero ouvir a opinião de vocês, parece uma bobagem. Por que as motocicletas não podem ter uma fila só para elas e elas terem também Mas no Rio tá local? Porque não faz sentido, os motociclistas são... E assim, ó, em 3 minutos tu enche um tanque de uma motocicleta, não enche? 3, 4 minutos? Né? Bem menos. Então, 10, assim, 12 litros. Todo mundo trabalha, quem tem carro também quer abastecer, só que assim, ó, os carros levam muito mais tempo, gente. Então eu acho assim, ó, podia fazer uma fila diferente só de motociclistas, porque eles se prejudicam no seu ganho, prejudicam quem precisa deles, principalmente se eles trabalham, que façam as entregas, prejudica a pizzaria. Entendeu? Tudo é trabalho. E aí, com essas coisas, é que a gente fica parando o país. Sabe? Se não é esse cidadão fazer isso nessa pizzaria, lá no Distrito Federal... Eu tenho uma amiga que tem uma pizzaria nova agora, ali, a Nela Pietra. Ela não está conseguindo, ela está faturando 0. Porque, assim, as pessoas não estão saindo para ir aos lugares, porque estão economizando combustível. Não tem como mandar a pizza na casa. Ela não tem como mandar a pizza. E aí, o que ela vai fazer? Magda, deixa eu dar um recado aqui importante. É o seguinte, tem uma pessoa que está fazendo gracinha com o WhatsApp aqui e ligando insistentemente. Eu vou pedir ao senhor ou à senhora que está fazendo essa gracinha que pare com isso, porque existe uma ordem da direção da Rede Pampa de que não se faça nenhum tipo de bloqueio. Mas eu vou ser forçado a bloquear o senhor ou a senhora, ou seja, o engraçadinho que for, se eu continuar ligando para cá. E mais, eu vou dar o seu número para que os telespectadores retribuam ao senhor a gentileza e a educação que o senhor está tendo com o programa, tá bom? Então eu vou pedir, final 6409, que o senhor pare imediatamente por uma questão até de respeito, porque o registro das suas ligações já está feito. Tá certo? Merece. Obrigado. Tá certo. Muito bem. Pelo jeito não adiantou, olha aqui. Deixa eu esclarecer, ele quer te responder. Ele quer me responder. Então o senhor vai ser bloqueado e eu vou, e na próxima ligação eu vou dar o seu número no ar para que os milhares de telespectadores da Pampa também retribuam o senhor a gentileza. Desligam mesmo. Tá? Olha aqui, ó, vamos voltar a um assunto assim só rapidamente. Primeiro, porque nem todo mundo pega tudo desde o início. Segundo, a gente tem um mau hábito de falar junto aqui, um junto com o outro. Mas hoje até que tá bom. Não, pois é, mas tem um telespectador que não entendeu quem era a modelo, quem era a mulher envolvida nessa ação. É a Luísa Brunet, tá? Nós estávamos falando daquela ação da Luísa Brunet, lembra que ela veio de Nova York, com 4 costelas quebradas, um olho roxo, mas foi lá, fustigou o cara, fustigou assim até o cara perder a paciência. E ela também se botou nele, enfim. E ela, um dos processos que ela tem contra ele, que é o da comprovação da união estável, ela queria metade dos ganhos dele
a partir do momento que eles começaram a ter um relacionamento, e o outro, como bem disseram os meninos, que é da agressão que ela sofreu, que é um outro tipo de processo. Quero ler algumas coisas aqui dos nossos telespectadores que estão acumulando muito. Magda, com todas essas restrições que estamos enfrentando, a melhor parte é quando vocês chegam entre os assuntos abordados. Tem essa descontração que nos faz rir e torna a noite bem mais agradável. Beijos a todos, a Maraí Souza de Oliveira. O senhor Sérgio Severo diz assim: Magda, ok, o PT é o culpado de tudo mesmo, super poderoso. Mas o apedrejamento que eu vi no trevo de São Lourenço, o sujeito parecia um caminhoneiro, tinha carro de caminhoneiro, cara de caminhoneiro e saiu de um caminhão. Mas isso tudo que eu vejo é delírio. A realidade está nas palavras de um líder que conta histórias para assustar criancinhas e livrar a sua cara. Sérgio Severo. O líder é quem é? O líder que ele fala, quem é o líder que fala? O Para líder assustar criancinhas, que é o Temer. Não, é o Temer que o Gustavo Vitorino Eu sou falou. líder de alguma coisa. É. Eu acho que um líder, para mim, tu é um líder. E o Temer é... Ó lá, isso tudo é para mostrar para vocês o tamanho do Partido de Vermelho, que mesmo parecendo quebrado, não está não. Tenho medo, mas eles vão voltar. É o que diz o Leandro Pissetti, que é o nosso telespectador. Assim, eu acho que vocês superestimam às vezes. Eu não consegui ver, eu tentei achar liderança, tentei achar. O que eu vi foram vândalos pelo país inteiro fazendo. Baixou lá em São Paulo. Mas é característico de algumas... bem, tá. É característico, é ou não é? Bagunça é assim. Para um pouquinho, Ruxel. São dezenas de fotos identificadas, Isso, mostrando é a cara das pessoas, a ligação delas com partidos. O presidente o presidente da Federação dos Petroleiros aí, que está pedindo greve, filiado à CUT, faz parte da comissão, não. Aí tu tá falando da greve de quarta-feira. Não, mas eu estou falando dos caminhoneiros. É que nós estamos falando do episódio dos caminhoneiros, exatamente. Sim, mas teve vídeo gravado com gente ligada a partido político. Teve um cara que estava de barba, aí identificaram o cara, botaram a foto dele. Aí eu tenho que dizer que eu não vi, então. Aí eu tenho que dizer que eu não vi, embora tenha ficado. Veja bem, uma coisa é conclusão, uma coisa é que tu está me afirmando e eu não tenho por que duvidar de ti. Eu fiquei os 4 dias em todos os canais passando, eu não vi identificação de um líder, exatamente, até eu fui o que mais defendi, que o momento era apartidário. Não é líder, não é líder, é vínculo com o partido político. É gente que pertence ao sindicato tal, que é filiado à central sindical tal. Porque no começo... É gente que não sei o que faz parte, aí tem uma foto abraçada com a Gleisi Hoffmann. Aí tem não sei o que, camisa vermelha, meu partido, meu... Teve um momento que tentaram aparecer, fizeram tentativas de que aparecessem algumas bandeiras. Não foi permitido. Aí, camisetas, não permitiram. Não permitiram, né? Então aí a coisa começou rasteira, né? Começou rasteira, começou por baixo. E é óbvio que mudou completamente. Mudou. Por que eles não terminam com isso? Eles não vão ganhar mais absolutamente nada. O governo não tem mais nada para dar para eles. É. Olha aqui, a dona Classi está dizendo o seguinte: boa noite, bancada de gente simpática. Deve ser eu e o Marne, o resto não é muito. Exato. Virou meu amigo. Assisto agora ele quer... Deixa ele ler. Agora ele quer... Viu, Marne? Tu viu como é que são as coisas, Marne? Bem feito pra ti. Marne, você é simpatiquinha. E chama-se tartufo. Tartufo é aquele doce. Não. Feito de trufa. Aquilo é trufa. Ah, trufa, tá. Mas a trufa é a prima... do tartufo. Do segundo grau do tartufo. Olha aqui, ó. Tá bom. Eu só posso ter essa O senhor está estrufado. Presta atenção, rapaz. Quando eu leio, não atrapalha. Assisto todos os dias o programa. Gostaria que vocês comentassem no programa que Nova Petrópolis não recebeu combustível desde que começou a greve. Nossa. Abraços da dona Classi, de Nova Petrópolis. Que horror isso. Mas eu não tinha lido isso. Ela disse que Nova Petrópolis não recebeu, desde o início da greve, não recebeu, está sem combustível. Dona Classi. Obrigado, dona Classi, pela sua participação. E nossos sentimentos, né? Sim, obrigado os nossos sentimentos. Não fazia a menor ideia. Pô, Nova Petrópolis. Eu não ouvi ninguém dizer isso logo, Nova Petrópolis. Pô, que é uma referência. Cidade turística, inclusive. Claro. Linda. Ela é turística. É um pedacinho da Alemanha na Serra. Verdade. Olha aqui, ó. O Luciano Fontes, que é um telespectador assíduo, diz assim: estes empresários não têm vergonha na cara.
Com o movimento dos caminhoneiros, aumentaram os preços de tudo e se dizem ótimos nas suas áreas. Nos Estados Unidos, com o evento do furacão, os empresários de lá baixaram os preços para a população poder comprar ordenadamente. Temos que aprender, ainda temos muito que aprender. Boa noite a todos, o Luciano Fontes. E eu não sei, acho que a gente não vai aprender, Luciano. Isso aconteceu também. Porque isso vem da base. Isso aconteceu também no tsunami do Japão. Os empresários vendiam a preço de custo para que a população pudesse... E as pessoas compravam só o necessário, Mark. Ninguém enchia carrinho, coisa e tal. Quando aquele atentado do metrô de Madrid, os táxis de Madrid trabalharam por quase 10 horas sem cobrar um centavo de ninguém, ajudando a socorrer as pessoas. Mas aí mas aí o Chicão Tofani tem total razão. Fica tirado igual o Chicão Tofani também. Eu? Fica mais assim. Não, que eu apontei aqui pro Chicão Tofani, porque o Chicão Tofani tem razão. Por que esses países cresceram? Porque eles tiveram guerra. Porque eles sofreram, porque eles passaram fome, porque o sangue escorreu naqueles países, como o Japão, por exemplo. Em tantas guerras o Japão se meteu. E por isso que eu vou torcer para a Argentina na Copa do Mundo. Ai, vem ele. Mais um motivo. Eu também. Não vou torcer para esse Rolex aí. Guerra com o Japão não Já que ele vai torcer para a Argentina, eu quero dizer que amanhã tem rodada do Nacional do Brasileiro, muito importante, porque Grêmio e Internacional poderão chegar à liderança com combinação de resultados. Ambos poderão disputar a liderança. O Grêmio joga com o Fluminense aqui, que é uma das equipes que está à frente. Jogão, hein? Jogão. É uma das equipes que está à frente. O Fluminense está em segundo lugar, o Grêmio está em quinto. E o Internacional acho que está em sexto ou sétimo e joga fora com o Vitória. Em oitavo. Mas a pontuação é a mesma de sexto. O Grêmio está a 2 pontos do líder e o Inter 3. 3 pontos, exatamente. Então poderão numa combinação de Contra quem o Inter joga? O Inter joga contra o Vitória na Bahia. Isso. Lá na Bahia. E o Grêmio com o Fluminense aqui. Como o Grêmio joga com um adversário que está na sua frente, em ganhando esse adversário pararia de jogo pontuar. De 6 pontos, como eles Exatamente. chamam, né? O Flamengo só joga na quinta-feira, portanto não pontuará na quarta, e tem o São Paulo que ainda. No mais, se der a combinação de resultado, a dupla Grenal poderá estar ponteando o Brasileiro ao fim da quarta. Quem é que a Globo escalou para apitar o jogo do Flamengo quinta? Quem que a Globo escalou? Quem que a Globo escalou para apitar o jogo? Bom, olha aqui, atenção você aí que está se preparando para o processo seletivo de inverno da IMED em Passo Fundo. Pois foi decidido nesta terça-feira pela Comissão Permanente do Vestibular, após uma análise criteriosa dos impactos que estão sendo causados pelas paralisações dos últimos dias em todo o nosso estado. As provas que aconteceriam agora, nesse dia 2 de junho, fica transferida para o sábado seguinte, dia 9 de junho, tá? Coincidente com a data da prova em Porto Alegre e tal, enfim, certo? Então, assim, as provas serão realizadas às 8h30 da manhã nos 2 campi, um em Passo Fundo e o outro aqui em Porto Alegre. Então, não é nesse dia 2 de junho, é no dia 9 de junho. Magda, o seu Vladimir Roberto da Cruz de Novo Hamburgo manda uma mensagem bem interessante. Ele reproduz aquelas notícias que você deu aqui, que saíram no jornal Valor, né? E também no JB. Ele mandou para mim aqui também, mas pode falar por aí. Mas ele levanta uma questão muito interessante. Aí eu vou convocar o Dr. Ruschel para opinar tecnicamente. Não caberia uma ação de crime de responsabilidade aqui, hein? Já que os sócios deles receberam bilhões contra o seu Pedro Parente? Caberia mais do que crime de responsabilidade. Eu acho que mais do que ação de responsabilidade. Que responsabilidade é civil. Podia entrar em campo, exatamente. Né? Em vez de ficar pedindo prisão de caminhoneiro, o Ministério Público Federal podia dar uma olhadinha nisso aqui, para ver qual é o fundamento que existe nisso aqui e de que forma isso aqui pode ser apurado e se é verdade também, né? Porque tá num site importante, 2 sites importantes, né? Então, o site do JB e o site do Valor Econômico. Foram expedidos uns 30 mandados de prisão. Pois é, o Ministério Público Federal se mexeu, pediu prisão. Expedido é porque... eu achei muito legal. Agora, isso aqui o Ministério Público Federal tinha que investigar. Eu quero te dizer isso aqui é crime de quando responsabilidade. eu ouvi ontem atentamente a Magda dar a notícia, eu estou um pouquinho escaldado, porque é tão grave o que a Magda está dizendo. E o Ministério Público Federal está tão atento, é tão significativo o número de abertura de inquéritos que nós estamos tendo, que eu acho
que se essa notícia em se confirmando, ela virará no mínimo um inquérito, não há a mínima dúvida, porque é escandaloso o que disse. E aí não só no direito civil, na busca da reparação desse prejuízo causado à empresa, mas também dentro da responsabilidade criminal, que é um absurdo lesar uma empresa dessa forma. O Renato Ritter, nosso telespectador, mandou, já está no segundo e-mail dele. Não sei se os dois são iguais, eu estou olhando o primeiro. Aí ele diz assim, Magda, lê aí, por favor. Aí ele disse assim, pessoal, para bem e para o mal, somos todos brasileiros. Quebrem o pau sempre, não obedeçam a dona Magda. Sou fã de vocês todos, abração, Renatão. Aí eu também gosto muito de ti, viu, Renatão? Tomara que lá no teu trabalho também tu tem alguém que te atrapalhe e não deixa tu fazer as coisas direito. Mandaram pro Vitorino aí. Eu tô gerando meme aí. Não é que a gente não pode. Já criaram. Por que não pode mostrar, dona Magda? Não dá pra mostrar, não, não aparece. Não fica bem, não pega. Vamos ver, pega assim. E tem proteção, não pode, Vitorino, não pega. Dona Aline, manda pro... Não adianta que eu também tô sem essa... tá sem a coisinha. Tá sem a coisinha. Dona Magda, a situação... Pode mandar mais nada pra mim. Valeu, Aline, obrigado. É corporativismo na bancada. Não é, gente. Vocês não viram? Eu tenho recebido horrores de coisa, mas a gente não tá conseguindo mostrar. Dona Magda, a situação no Rio de Janeiro está tão difícil que agora o pessoal dos edifícios estão gradeando a parede para que os moradores de rua não se encostem à noite nas paredes. Olha como está a situação no Rio de Janeiro. Como é que é o negócio? Eles gradearam as paredes do prédio. O prédio tem ali aqueles prédios que fazem... Para evitar que façam casas na calçada. Não, é que se encostem ali. As pessoas se encostam de noite, ficam meio que dormindo, ali ficam de pé os moradores de rua. Então a situação no Rio de Janeiro está tão difícil. Hoje eu falava com o Rio de Janeiro, meus amigos lá, e as pessoas estão dizendo, a situação está terrível aqui, com esse problema de gasolina, com esse problema que não tem comida, com esse problema do desemprego no Rio de Janeiro. Nós chegamos a 13 milhões e 700 mil pessoas que não têm trabalho no Brasil. Nós estamos com 27 milhões de pessoas que têm subemprego no país, né? Quer dizer, a coisa está virando quase que uma revolta, porque as pessoas estão revoltadas, é isso aí. Tu sabes, Mari, que eu tenho evitado comentar, porque as pessoas podem até confundir. Eu não querer a intervenção militar, é que eu quero, acho que... A democracia, que eles têm um papel importantíssimo na garantia da democracia e faz parte de toda uma ordem social. Então eu sou super a favor dos militares, então que não se confunda isso. O meu medo é exatamente com essa intervenção que se fez no Rio, fosse acabar desmoralizando os militares, exatamente porque não se consegue 1 bilhão e 200 milhões, podem me corrigir se o número é esse. 1 bilhão, mas eles não mexeram em Tostão até agora. Não foi liberado. Não foi, mas eles não mexeram. Sim, a verdade é que eles disseram que não receberam o dinheiro ainda, que não teria chegado, mas se chegaram e não mexeram, é uma decisão deles. Mas o que não se tem é completado já quase 2 meses da intervenção, nenhum efeito prático, numérico e estatístico na intervenção. E isso que eu temia, Mari. Daqui a pouco se faz uma equivocada conclusão, daqui 6 meses, olha, os números eram antes com a intervenção militar e sem intervenção militar, o que não é verdade, né? O que não é verdade. Eles estão lá a serviço da organização, da reestruturação do Estado, com as dificuldades que a gente está acompanhando. A dona Ana Carolina, Magda, mandou uma mensagem tão interessante aqui. O nome dela é Ana Carolina Muniz. Ela não diz qual é a cidade, mas ela manda uma mensagem já se desculpando por insistir nas mensagens, mas ela disse que acha interessante. E manda um texto aqui. Será que essa greve não está servindo também para as pessoas aprenderem a economizar? Também, né? Ela diz, olha, as pessoas vão a shopping, restaurantes, viajam, se enchem de dívidas. Depois as pessoas entram em desespero porque não tem como pagar a conta ou os cartões de crédito. Aí vem mau humor, depressão, desespero em manter um status que no fim das contas não serve para nada. Serve sim agora para se aprender a economizar água. Tem gente que fica mais de 20 minutos num banho, escova dente, faz a barba, tudo de torneira aberta. Em relação a alimentos, aprender que não precisa 3 dentes de alho para fazer carne moída, como aparece nos programas de televisão. E com combustível, para que ir de carro na padaria ou no mercado da esquina se pode ir a pé ou até de bike? Está na hora da gente curtir um pouco mais a sua cidade, curtir um pouco mais o seu bairro, a sua casinha. Tudo na vida é um aprendizado e espero que estejamos aprendendo mais com isso a cada dia. Abraço, perfeito, Ana Carolina
Muniz. Dona Ana Carolina, parabéns Obrigada. pela mensagem. Ela é bastante reflexiva. Obrigado pela sua participação. Que linda, de né? razão. Que linda, que bela contribuição, né? A propósito de reflexiva, se tem uma coisa que ninguém refletiu, foi esse veículo automotor, conhecido também como carro, apreendido com mais de 80 milhões em débito. Não é que tinha 88 milhões dentro do carro, 88 milhões em débitos. Que Tá? O valor se refere a 4,7 mil notificações entre multas por radares, dívida por IPVA e licenciamento. É o que disse a polícia. O motorista estava com a carteira de habilitação regular, em dia, e foi liberado. Gostaram disso? Em Curitiba, isso. Um carro com mais girado nessa terça-feira para Polícia Federal. Mas esse carro deve ter 30 anos. Segundo, não tem não. Segundo o comandante de policiamento, o veículo foi localizado depois de uma denúncia e pertence a uma empresa de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. Realmente é um valor astronômico, diz ele. Nós nunca vimos um veículo com um débito tão alto de notificações. Como o carro é registrado por pessoa jurídica, a cobrança é diferente. A notificação vai para a empresa e, como não é identificado o condutor, esse valor vai sendo multiplicado de forma geométrica. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran em Curitiba. O que eles não dizem é que não é emitido o certificado anual. Então, esse carro estava rodando irregularmente. Irregularmente, claro, tudo está rodando irregular. O que se lamenta é que não haja um mecanismo de controle que se acione para a Procuradoria ir atrás desses veículos, Mas fazer uma cobrança. Porque não precisaria esperar um valor desses. Roda um ano, roda o segundo ano, tu vai... mas a função é essa, a função dos advogados bons, que nem o doutor Vitorino e outros aí, é exatamente cobrar, fazer exatamente isso. Os senhores são sócios, né? É que sabe o que acontece, Agora, Lúcio? que desaforo Existe comigo aqui. Existem Na algumas internet. cidades... É o fim da picada. Existem algumas cidades... O que ele fez pra ti? Olha só quem escreveu. O que a dona Maga vai dizer? Escreveu? Galera, tenho dezenas de grupos de WhatsApp, estou fazendo uma faxina. Esse nosso não tem tido muita utilidade. Amo vocês, mas foi deletá-lo. Meu WhatsApp sempre estará à disposição de vocês. Beijos nas meninas e um pé no bumbum do Chicão. Eu saí do grupo também. Que grupo que ele te largou sozinho, Sei lá, eu nem sei dessa operação. Tá no outro grupo que não grupo, funcionava. sendo desaforado malcriado. pelo WhatsApp, Chico. Absurdo isso. Não. Quero mandar um beijo para a vovó Jacira Ventura, 81 anos. A vovó Jacira Ventura é telespectadora, não perde o nosso programa, é super fã. E um beijo para a Graziela, que pede o aniversário pede o beijo para sua vovó. Maravilha. Vovó Ventura, um grande beijo, a nossa obrigado pela sua audiência. Mas é uma coisa, um tratado de Tordesilhas. Não. Para que tanto? Muito obrigado. Tem que tirar o WhatsApp dele, mas... Tá bem, não é isso, é coisa dele. Tem que tirar o WhatsApp dele, dona Olha aqui, ó. Magda, boa noite. E a lei para idosos maiores de 65 anos? Não deveriam ter uma fila especial para eles abastecerem nos postos de combustível? Laura Scheffel, Campo Bom. Eu acho que não. Porque uma coisa é um idoso a pé, parado, esperando numa fila. Agora, um idoso com carro... Ô, Magda, tu me oportunizas a falar uma coisa eu particularmente acho que não, Nós Laura. precisamos, e olha, está falando alguém que já está sob proteção, já está sob o manto do Estatuto. Né? Então, não vou legislar em causa própria. O Estatuto é muito bom. Não vou legislar em causa própria, vou falar contra mim mesmo. Mani, às vezes é constrangedor. Tu estás numa fila de banco, uma fila interminável, aí chega um garotão de 60 anos vindo da academia, verdade. de calção, de tênis, camiseta regata e entra na fila dos idosos e é atendido na frente. Eu quero dizer, há uma deturpação do espírito da lei. Essa lei foi criada para as pessoas, quando o idoso era um idoso realmente, ou se ele tiver um problema... Tem que passar para 70 ele não anos. ficar em pé ali. Mas precisamos levantar a média dessa idade. Sem dúvida alguma, precisamos levantar e isso sim seria uma coisa para ser revisada. Passar para 70 anos. Vodka tal, presta atenção. Mas, Gustavo Vitorino, vai me dizer uma coisa. Tu precisa... o Gustavo tem que passar na frente dos outros. Mas eu não entro nessa fila. Não, mas ok, que legal. Mas e as pessoas de 60 anos que têm problemas de locomoção, que são doentes? Mas isso é 40 anos. Para aí um pouquinho. Antes de tu gritar, ouve
o que o cara disse. Ouvi. 60 anos que as pessoas vêm da academia bombadas, ele não falou das pessoas Esse é uma velhas. exceção, a grande maioria com 60 Ah, anos. não, já Gustavo. tem- Mas Não, nós não, tem- não, Nós tem aqui que ter temos um 60 jeito, anos. Gustavo. Negativo. Nós todos aqui temos 60 É. anos, com exceção da dona Magda, que não sei ou a menos. idade, mas todos nós temos 60 anos. Sim, mas dá aqui. uma olhada que meleca que tá o Chicão, o Marli. Olha que moleca, cara. Tô caindo de Eu não pedaços, tenho, dois. eu tenho 60, Eu- tô fora dessa Olha, operação. os dois de estão bola. caindo Eu, como dos sou, pedaços, eu dois sou como, e eu, como sou 6 Para anos com mais isso. moça que o Chicão. Eu dois tão caindo de pedaços, sou um hein? cidadão Meleca. provecto, semi-provecto. Isso não me isso? interessa. Virou Nessa caos de- provecto. Eu sou Isso. provecto. Não. Agora, a verdade é o Vê como seguinte, que ele incomoda a colocou pessoa, bem de né? uma forma isso aí. O Ruschel foi muito hábil nisso aí. Porque tem pessoas... Eu vi um cidadão entrar numa fila de banco, um cidadão com 80 anos. E aí vi uma senhora lá, cheia de coisas para pagar. Aí a moça do caixa disse, é direito constitucional do senhor. Ah, porque não é possível esse camarada aí. Mas senhora, ele tem direito constitucional. Um cidadão com 80 anos. Eu vi que o cidadão tinha 80 anos. Aquele tem que ser, tem que dar primazia para ele. Agora, esta mulher que devia ter uns 35, 40 anos, dona de empresa, devia ser uma dona de empresa, uma empresária, muito rebuscada na sua qualificação, no seu arcabouço intelectual. Mas que louco, deixa essa mulher. Não, Deixa, é uma fica quieto, continua chatice. ali, continua. Aquela mulher foi uma chatice. E eu achei digna a atitude da moça que era a caixa do banco. Por gentileza, o senhor... Mas todos os bancos são assim. Elas têm obrigação de chamar primeiro as pessoas mais idosas. Sim, É a lei. previsto, é. É a lei. Tá tomando Viagra, Agora, Mari? parou, Gustavo, Chicão? Libidum. Ah, não. Libidum. Olha aqui, ó. Uruguaio? Ele comprou no Uruguai um estoque de Viagra. Não é da Uruguaio. tua conta, isso é problema É um dele. torpedo. Não é da tua conta. Nem de vocês não interessa o que o Mário está tomando. O Viagra Uruguai. O Viagra Uruguai. Eu quero falar já vem uma com coisa xixi. legal. O Mário me falou Já vem sobre... com xixi. Parou? Xixi não, como é que é o nome Agora daquele sou eu que negócio estou agora? falando. Isso. Obrigada, Mário. Ela não consegue. Eu não alcanço. Uma transmissão de... Delegou o direito de dar um tapa no Vitorino. Ela mandou. Eu fiz assim, não alcancei, ele fez uma extensão. Lego, sabe Lego? Vai botando Lego, extensão, Lego, pá, Lego. chegou lá. Olha aqui, ó. Hoje, o meu dia hoje foi assim, ó. Se eu pudesse dormir e acordar de novo, seria maravilhoso. Mas foi tudo errado. E entre as coisas erradas, eu perdi a chave do meu carro. E o meu carro tava... Eu perdi a chave do meu carro. Meu carro ficou na frente do Conca, onde eu fui almoçar, tá? Que eu não quis sair, deixei meu carro lá, fiquei de buscar depois, que eu tinha que ir no banco, fazer um monte de coisa. Fui no banco, fiz, e fui... Me atrasei e fui direto ao shopping Praia de Belas, onde eu tinha um compromisso. Aí cheguei lá no meu compromisso. Não, cheguei mais cedo que a outra pessoa. Parei ali na Devassa, tomei um suquinho de abacaxi, louca para tomar uma cerveja, mas eram 4 da tarde, não dava, Tava né? dirigindo. E tava de carro, né, dona? Não, eu tava sem carro ali. Sem carro. Mas não, enfim. não, então dava. Não, para. Aí, resumo da ópera. Peguei um táxi e, com o motorista de nome Marcelo, daqueles que ficam ali na frente do shopping Praia de Belas, me leva lá. O homem me levou lá na Avenida Bahia. Quando eu cheguei lá, eu digo, senhor, espera só um pouquinho até eu descer, eu chego a chave do meu carro. A chave do meu carro não estava dentro da minha bolsa. Aí ele disse assim, será que a senhora não deixou cair, não sei o quê? Eu digo, eu não posso. Ele disse, a senhora vira a bolsa em cima do banco. Tudo isso, ele virei a bolsa. Tá, eu digo, já sei. Deixei lá no guichê da Claro, onde eu fui tratar do meu telefone. Me leva de novo lá no Shopping Praia de Belas. Aí voltei pro Shopping Praia de Belas, entrei esbaforida, e tinha que vir pra TV e tal. Entrei esbaforida, aí eu disse, a chave... Não, aqui a senhora não deixou. Me atirei no chão, olhei embaixo das cadeiras. Aí, tipo, aí voltei pro táxi. Eu disse, não tá. Ele disse, a senhora não quer ir na Achados e Perdidos? Eles têm aqui um serviço de achados e perdidos. Não, tá, eu tenho certeza que deixei ali. Entrei no carro, digo, eu tenho que trabalhar, deixa o meu carro para depois, me leva para casa. Ele andou de para. A chave da minha casa está dentro do carro. Então faz o seguinte, eu já me leva direto para a TV. Aí ele, para. Toda a minha maquiagem, todo o meu secador, tudo está dentro do carro. Bom, resumo da ópera. Aí eu comecei a ligar para minha mãe, que tem a chave da minha casa. E ele ligando. Aí daqui a pouco ele disse assim, alô, por gentileza, vocês não acharam... Bom, resumo da ópera. A chave do meu carro foi achada no meio do shopping.
foi pelo pessoal da limpeza. Então, eu quero agradecer imensamente ao pessoal da limpeza. Quero agradecer imensamente ao Marcelo, que foi o motorista, que desde o início me disse assim, a senhora não quer ir? A senhora não quer ir? O brasileiro é bonzinho, sabe? seu Marcelo. E assim, o Marcelo maravilhoso. Aí ele me levou de novo até onde estava meu carro e ainda me deu um desconto na corrida. R$200. O seu Mário tem certeza que se fosse o senhor, o seu Marcelo também daria esse mesmo atendimento? Não, é verdade, gente. Olha que socorrer boca aberta é um negócio raro nesse país. Socorrer boca aberta. Mas que isso, ofensa. Não, e o pessoal lá do shopping foi excepcional comigo também, a segurança. E olha, gente, tem segurança mesmo. Porque me fizeram um questionário, aí eu fui lá, cheguei lá, eles me questionaram tudo de novo. Queriam que eu dissesse como é que era a minha chave, como é que não era a minha chave, como é que era o meu chaveiro, como é que... Eu ainda disse que eu tinha o carro errado. Eu tenho Fiat. Aí daqui a pouco, aí eu digo, não é esse. Aí o cara, claro, né? Estavam lá. Também você disse que tinha um Fiat, os caras ficavam com pena, Fiat. né? Olha aqui, ó, eu quero só responder antes de terminar o programa, que nós estamos chegando já para o final. Eu quero responder para quem me perguntou aqui no meu telefone individual e no e-mail. Esse acessório que eu estou usando é de uma moça que chama, olha aqui que bonito ele é, que está misturado junto com o microfone. De uma moça que é uma artista plástica, que chama Silvia Rodrigues. Ela tem esse Instagram que chama Silvia Rodrigues Arte e Acessórios. Ela é uma artista craque, trabalha só com... Eu vou trazer uns outros, eu vou usar um outro... E ela não é empírica, não. Essa artista, ela tem formação superior em artes plásticas, ela é uma excelente designer. Olha, eu vi todo... E assim, vocês podem ver, ela tem Instagram, onde vocês podem ver toda a coleção que ela tem, e uma das especialidades dela, ela faz acessórios com arame, né? Com arame, mas arame de inox, inoxidável, né? Ela faz a moldagem, e ela espetacular. Trabalha com aquilo, ela tem desenhos maravilhosos. Eu vou usar mais uns para vocês verem. Ela está no Instagram, Arte e Acessórios, mas tem ela como artista plástica também. E além do que é uma mulher bonita, uma jovem bonita, Silvia Rodrigues, bonita. é um talento que nós temos verdade. aqui. Bom, assim, Magda, tem uma pergunta de um telespectador aqui muito interessante. Ele está com uma dúvida que eu tenho certeza provoca a gente a refletir. Com todas essas discussões sobre o preço do diesel e a redução do preço do diesel, ele vai cair mais de 60 centavos. E o senhor Down está perguntando aqui, mas e a gasolina? Caindo o preço, caiu o preço do diesel. E a passagem em Porto Alegre não vai cair? Não vai. Ah, legal, né? Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi o mecanismo. Quando sobe o diesel, sobe a passagem para cobrir o custo. Sim. Certo. Quando desce o diesel, a passagem fica onde está, quietinha. Fica, a passagem não... Aí, se voltar para o mesmo preço, aquele índice de aumento é readicionado aqui, sobe mais um pouquinho. Mas a passagem não está estacionada? Estou falando sério agora, a passagem eu acho que está... Eu acho que está estacionado é o meu carro, que está sem gasolina. Não, mas quem manda se babaca. E hoje... Jornalista que está falando sobre o troço e não foi abastecer o carro. Então, mas eu abasteci, mas é que eu rodo muito. Então roda menos, está muito rodado. Pelo quinto dia consecutivo, a gasolina baixou de preço. Só que na bomba, não tem nem gasolina para colocar aí. Eles não repassam isso aí, só quando aumenta. Quando o estoque... E outra coisa, estão reclamando o seguinte, como é que eles vão fazer para dar esse desconto no diesel se eles têm o estoque antigo ainda? Olha aí, mas que isso, camarada? Que isso? Quer dizer, todos os dias aumenta, vocês têm o estoque antigo, no caso antes de haver todo esse problema, e depois não repassam sempre quando sobe, e não diminui quando a coisa diminui. Isso é uma piada, isso está tudo mal feito, isso é para com isso. Não pode falar, querido. Chicão tem preferência. Não, mas ele só se mexeu. Eu ia ler um recado pro rapaz ali para ver se ele se entusiasma um pouquinho. Olha aqui, ó. Oi, queridos. Oi. Deixem o Chicão dar um drops, por favor. Não excluam o cara que é ícone da elegância com seus 2 relógios e o charme, que é algo único e que nenhum de vocês consegue nem chegar perto. Beijo a todos.
Adriana do bairro Cristal. Não vão embora sem me mandar um beijo. Eu vou, Chicão que mande. Adriana do bairro Cristal. Beijo, Adriana. Adriana, minha querida, eu não sou excluído por ninguém, não tem ninguém nesse mundo que vai me excluir no corpo a corpo e na inteligência. Eu simplesmente fico absorto nas minhas ideias e de vez em quando dou um drops e fico observando os colegas. Os colegas são super gentis comigo, eles me amam, eles me adoram, eles não têm ciúmes de mim, não têm inveja, nada, Adriana. Adriana, paixão. A Polícia Federal já abriu 48 inquéritos. Parou? Me dá o telefone. Não, mas peraí, a moça mandou um recado aqui. É apenas uma fã. Escuta aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Prestem atenção. Daqui pra lá, respeito com os telespectadores. Vocês podem fazer chacota com as mulheres. Eu tô pedindo respeito à telespectadora. Não pode mandar o telefone pra mim? Não sei se ela... Tu não pode anotar aí? Não. Ela não pediu pra dar o telefone. É um boicote, um ciúme, uma inveja. A dona Adriana é uma telespectadora que mandou uma mensagem educada de fã e que deve ser respeitada. Mas o cara, não, mas eu preciso olha fazer a defesa do Vitorino. Eu preciso fazer a defesa do Chicão. O que não impede que o Chicão, que está procurando novas núpcias, possa encontrá-la numa telespectadora. Mas já está procurando novas núpcias. Mas para um pouquinho, gente. Chicão nunca casou, né? Hoje tá Deixa fora. Deixa fora. Ela mandou uma foto, ela mandou uma mensagem educada, na foto dela tem uma aliança na mão esquerda, portanto é uma senhora casada. Não quer dizer que a aliança... Parou? Às vezes... Olha com a telespectadora, não. Uma sarna para te coçar. Gustavo, nós estamos falando uma sequência de verdades. Primeiro, ela é uma telespectadora fã. O que não impede de o Chicão também ser fã dela e manifestar esse apreço. Eu acho que está todo dentro da respeitabilidade. Ele desentorta a banana, porque ele falou, tá atrás de núpcias, mas agora ele vai ser fã. Ele está desentortador de banana. A ponta Vou jogar. Agora eu tenho coisas, eu trago um arsenal de guerra meu aqui, ó. Pá, vocês não se comportam, eu vou atirar as coisas de vocês aqui. Eu tenho aqui, ó, minha caixinha de blog. Dona Magda, seu Marne. No Rio de Janeiro, o motorista de aplicativo está oferecendo algo diferente. Ele não está oferecendo água mineral, não oferece nada, ele está oferecendo camisinha. Ele diz que tem passageiro que sai de casa e esquece de pegar, né? E aí, ele é um danadinho, camarada, né? Tá dando, vai chegar lá, só quer uma camisinha. O mundo é dos vivos, claro, o cara tá oferecendo. É o negócio deles. Tem gente que reclama que eles não têm mais balinha, que eles não têm mais água, sabe? Queridos, chegou no Brasil isso, ficou com jeito brasileiro. Um jeito brasileiro. Aqui, ó, a dona Celina de Esteio mandou uma mensagem interessante levantando uma questão. A Magda é italiana? Acho que sim, porque ela fala gesticulando com as mãos. Isso é coisa de italiana. Pois o meu marido fala com as mãos também. Amamos o programa e não perdemos um só dia. Abraço da dona Celina de Esteio. Você tem sangue italiano? Tenho. Tem? Tenho. Dona Celina, eu vou lhe contar uma coisa. Segredo. Há muitos anos atrás, eu vou lhe contar um segredo. Só para a senhora. Sobre isso. Sobre meu hábito de gesticular. O senhor quer que a gente saia, dona Maria? Não. Mas eu converso com a dona Celina numa boa. Dona Celina, quando eu fazia o Guaíba Feminina, olha lá, quanto tempo, 1980. Né? Fazia junto com a Tânia Carvalho, Ninha Comas, Liliana Reide, Marina Conter, enfim. Tinha uma telespectadora que numa ocasião, eu quebrei um braço, ou tive que enfaixar o braço, sei lá. E a telespectadora, que gostava muito de mim, escreveu assim: eu tô torcendo que essa mulher quebre o outro braço para ela parar de gesticular e para calar a boca. Que maravilha. Boazinha. Então, assim, é o meu jeito. Eu falo assim, é a minha maneira que eu tenho de me expressar. Eu tenho muita coisa de gestual. Cada um tem seu jeito, né? A senhora nunca estapeou uma pessoa? Não, mas já quase fui estapeada. Semana passada, retrasada, eu fui almoçar com uma criatura. É um moço de negócio e tal. Peraí, dona Maria. Um moço de negócio. Ali no restaurante do teatro. E, na verdade, eu fui almoçar com o Bonamigo, que é do Partido Novo, foi ex-presidente e tal. Que lembra que a gente falou aqui, alguém reclamou que eu não falava, eu disse, olha, mas eu não sei muita coisa, não conheço muito aí. O Diego Casagrande fez o nosso contato e eu acabei almoçando com ele. Agora não posso mais contar, né? Porque agora eu contei a pessoa. E coitadinho, ele gesticula também, eu acho que ele estava um pouco nervoso. 3 vezes ele bateu no copo de Coca-Cola e o copo virou pro meu lado.
O que aconteceu na terceira vez? Eu peguei assim, tu não pode ficar com copo do teu... Agora a Coca-Cola vai ficar comigo. Quando tu quiseres, tu me pede. Que daqui a pouco tu vai acertar. Não preciso te dizer que ele ficou com uma cara de tacho. Ficou vermelhinho que nem o seu Ruschel. As coisas de Magda Beatriz. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu só fico vermelho quando sou vilipendiado pela bancada, dona Silmar. Olha aqui, ó, tem bico aqui no seu Ruschel. Expulsa esse novato que se chama Ruschel, que não respeita os idosos. Doses. Pai, e a foto, não assinou, mas a foto é de um Gaudério com chapéu e lenço aqui, ó. Puxa, vai arrumar sarna pra te coçar. Olha aqui. Se cruzar na rua, eu tenho medo. Eu devo ter bravo, falado muito rápido. Eu devo ter falado muito rápido. Não falou não. Você sacaneou os idosos. Agora aguenta o tranco. Eu disse que eu já passei dos 60 anos, portanto, eu estou sob essa proteção deste estatuto deste privilégio. E acho indevido, porque assim como hoje a idade de morte do brasileiro está em 83 anos, a expectativa de vida, nós subimos muito e com qualidade. Poderia ser a partir de um pouquinho mais, né? Eu acho que quando foi 60 anos, a expectativa de vida era muito menor. Era 50, 40. Era 50 e 40. Então, foi essa adaptação. Eu estou dizendo, eu sou a favor do idoso e estou sob a proteção, mas acho injusto. Acho que tem pessoas que precisam mais. Agora, espero que ele tenha me entendido, porque realmente, se ele resolver brigar comigo... Mas o senhor é um atleta, está em boa forma. Mas é que o Gustavo Mas vê alguém com Vitorino... 60 anos como o Chicão que está caindo os pedaços, imagina, tá na Peraí, não vou pra retar nessa. Agora terminou. A partir de amanhã, telespectador, o seu Vitorino vai ser tratado como ele merece. A ferro! Pelo meu 181 QI de inteligência e de suel, mas de maldade. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele pelas picanhazinhas que ele tem aqui. Pegar ele peludinho pra ver se ele vai ganhar uma gata. É bordinha de catupiry. Esse papinho, ver se ele ganha uma gata. Só uma sem teto. Ele e o Belker da Grenal. Então, parou. Vamos total. Um abraço pro Rogério Belker, plantão da nossa Rádio Grenal, querido. Para, Vasilina. Toda vez que o Chicão dá uma atropelada, tu Posso mandar um abraço aos meus amigos? Tu vai te meter com os meus amigos? Não faz parte. Não é da coordenação, não faz parte isso. Faz sim. Também, então, o Belker tá suspenso, meus abraços. Não, tô brincando, mas é a segunda vez que o Chicão dá uma torpedeada nele e tu dá uma maciada na bola. Ele é nosso amigo. É verdade. O Carlos Felipe de Porto Alegre está mandando um abraço a todos da bancada e também para os seus sogros, que são audiência fiel e assídua do programa. O Carlos Felipe de Porto Alegre. Obrigado, Carlos, pela sua participação. Sempre bem-vindo ao nosso programa, amigo. Feliz do Gustavo, que manda abraço para as pessoas e não é xingado pela Magda. Meus parabéns, Gustavo. O que tu fez para receber isso? Eu xingo ele horrores, né, Gustavão? É tempo de serviço. Tempo de serviço. Tá, vamos aos aniversariantes. Bom, primeiro aniversariante, um grande ator e um grande diretor austríaco, Josef von Sternberg. Fez o filme Blau Engel, o Anjo Azul, com a Marlene Dietrich, né? Foi um grande ator, mas que depois foi para os Estados Unidos e entrou numa faixa de ostracismo e acabou pobre, miserável, né? Como alguns grandes atores e grandes diretores que não mudam o seu comportamento, não sei exatamente, meio tipo João Gilberto, coisa parecida, porque ele era realmente genial. Bob Hope. Quem não conhece esse grande ator e comediante britânico radicado nos Estados Unidos, que fez um dos programas de televisão de humorismo, aquele humor americano, né? Aquele humor americano, mas que era extremamente talentoso e famoso. Recebia os grandes atores, grandes atrizes e comediantes do cinema e também da televisão dos Estados Unidos. Bob Hope, que morreu com 100 anos de idade, Bob Hope. O Al Unser, automobilista americano, que esse o Chicão deve conhecer bem. Ele e o irmão dele, Bob Lancer, tem equipe na Fórmula Indy, já ganharam várias vezes em Indianápolis. Isso aí. O Blairo Maggi, político brasileiro, ministro que completa hoje 62 anos e que está lá com um outro processo. Esse aí é outro também que querem pegá-lo. O Luiz Roberto, meu querido amigo, narrador de televisão, narrador da Globo, né? O Luiz Roberto está completando hoje 56 anos de idade. Baita narrador. Danton Mello, ator brasileiro, 43 anos, né? Ele, irmão do Celton Mello, que são dois
grandes atores. O Celton eu acho um pouquinho melhor que Tem o um deles Danton. que é meio complicado. Não, tem um que é diretor e que faz alguns filmes e tal, e esse aqui é o outro, né? São dois, eles têm até uma aparência um pouquinho diferenciada, mas são bons atores, né? O Celton é um grande ator e é um ator diferenciado, não gosta muito de fazer televisão. Mas eu vou te contar uma coisa, ele é o artista principal de uma série que tem na Netflix, me ajudem que eu não sei quem as pessoas... Agora a moda é a Netflix, né? Eu tive que desistir de ver. Muito ruim, é? Eu não entendo o que ele diz. Ele fala assim... Uma nova linguagem. Danton Mello. E eu botei todo o volume da minha TV, eu não entendo, parei de ver por causa disso. E o último aniversariante é uma mulher que eu acho uma cantora Mecanismo, fantástica. o nome da série, Mecanismo. Fantástico. Que é o que retrata o Lava Jato. Isso aí, a Melanie Brown, a Meg B. Você conhece essa cantora? Meg B, uma cantora britânica, né, que faz um grande sucesso e que representa a modernidade da música britânica, completando hoje 43 anos de idade. Saudades dos 43. Magda, onde Eu só quero tranquilizar uma telespectadora nossa que me viu com a caneta na mão e ficou com medo que eu ficasse ele fica com os dedos tomando amarelos a caneta novamente. aqui. Eu quero tranquilizar que a caneta é nova, é da dona Magda. Essa não mancha. Vou devolver já no programa, no ato. Não. Devolver no programa, no ato. Bom, obrigada, queridos. E Obrigada. sequestrei a caneta do Chicão que eu emprestei, só empresto durante o programa. Não, Dona é Magda, muito onde aconteceu um fato inusitado? Vamos Eu levei lá. na boa, porque eu sou um passageiro da boa dessa vida. Peguei um aplicativo e vim para a televisão e eu entrei no carro e senti um cheiro de maconha, mas um cheiro agradável, uma maconha de alto nível. Parecia a manga rosa baiana, que tem um cheiro bem top. Tá? É aquelas maconhas da década de 70. Eu perguntei pro cara, vem cá, querido, tá usando o perfume patchouli? Patchouli era um perfume que existia nos anos 80. Não um sabonete? Não, tinha era cheiro perfume. de maconha. Todo mundo curtiu o patchouli, principalmente as mulheres. O cara, não, dei uns peguinhas. Mas que barato. Eu achei muito divertido, achei legal, valeu, pá. Achei esse tipo de coisa, são coisas que engrandecem a relação no dia a dia, pra tu ver como é que as pessoas encaram a vida, vai. Ele usou, né? Uma boa notícia. Já usou patchouli? Eu usei, claro. Gostava? Gostava. E não tem mais patchouli pra vender? Acho que não, nunca mais. Hein? Tinha um sabonete. Tem cheiro da maconha, E tinha um né? outro também, que era o Wild Musk, uma coisa assim. Musk, esse é muito legal. Que também tinha um cheiro bacana, Parecido com a bem maconha. parecido com o patchouli. Não tem mais no mercado isso aí. Porque é coisa muito antiga, né, Chicão? Porque eu Sei lá. acho que o charme dele era exatamente ter o cheiro da maconha talvez. na época de 70, que era essa irresignação aí da juventude. Tinha um sabonete da Febo chamado patchouli. Ah, então esse devia ter o mesmo aroma. Wilder Musk. Eu te disse, é o Wilder Musk. Um desodorante muito legal. Era assim, ó, era um vidrinho desse tamanhinho, não era desodorante, era Eu conheci os um vidrinho desodorantes desse só. tamanhinho, assim, e aquilo era oleoso, então se tu botava um micro pingo, ficava... Não ficava nada, porque não era, legal não tinha efeito nenhum de droga, mas tu ficava assim, todo perfumado, com um micro pingo, porque era um óleo, era oleoso. Um óleo de... Olha aqui, ó, 4 empresas apresentaram propostas para a restauração do Instituto de Educação. Essa escola, o Flores da Cunha, o Instituto de Educação, tem o mesmo nome, ali na Regina estudou lá. na Oswaldo Aranha, ela está fechada desde o ano de 2016 para restauro e isso ainda não foi concluído, pois quatro empresas se mostraram interessadas em retomar essas obras de restauração do Instituto de Educação General Flores da Cunha. Nesta terça-feira, a Secretaria Estadual de Educação comunicou a todos. A partir de agora, essas 4 propostas passam a ser analisadas pela Comissão Permanente de Licitação do nosso estado, né? E segundo o próprio diretor adjunto desse Departamento de Administrações da SEDUC, que é o Carlos Alexandre Ávila, a retomada das obras no colégio, ele diz que sempre foi uma prioridade para o estado, e isso é uma verdade, né? Mas acontece que o restauro do Instituto de Educação, ele vai custar 28,6 milhões. Sabe por quê? Porque é um prédio tombado, né? Prédio tombado, não pode fazer nada diferente, e é óbvio
tu não pode mexer em nada, tu não pode acabar com ele é patrimônio histórico. Às vezes restaurar sai mais caro do que fazer aquilo. Exatamente. Claro. Não, é o caso, né? Sem dúvida. Que o diga a empresária Carmen Ferrão, que já fez 2 restaurações com a sua empresa, né, onde ela instalou nas lojas Pompeia, uma na Vigário José Inácio e outra ali no Shopping Total, que ela teve que manter o prédio e principalmente o da Vigário José Inácio. Eu só queria dar a informação que o governador José Sartori paga amanhã os salários até 3.500, o que atenderia 66% da folha e é o 30º parcelamento da gestão Sartori. Declaração de amor da moda. Amor da minha vida. Amo mais você que um tanque de gasolina. Amanhã é quarta-feira, dia de maldade. Ruxo. Ruxo não, me deixa fora dessa. Eu chicano solteiro da bancada. Presta atenção. Encontra um posto de gasolina que não tenha gasolina, estaciona na frente e liga o pisca-alerta. Bem na entrada. Fica parado aguardando 3 minutos. Vai verificando pelo retrovisor. Quando a fila ultrapassar o 2º quarteirão, desliga o pisca-alerta e sai dirigindo calmamente para casa. Sacanagem. Que sacanagem. Para ligar para uma gata tem que dizer, eu tenho gasolina. Mas deve ser 1h30 da manhã. Mas não vamos longe. Tem gasolina, Magda? Deve ser 1h30 da manhã, mais ou menos, agora. O cara não precisava de ouvir isso antes de dormir, né? Mas é uma maldade legal. Quarta-feira, dia da maldade. Dona Magda, mãe do Sérgio Cabral, como toda mãe, coitado, destruída, pediu o mesmo tratamento que estão dando lá em Belo Horizonte para o senhor Eduardo Azeredo, que está numa sala especial no Corpo de Bombeiros da capital mineira, o ex-governador, que foi condenado a 20 anos de prisão. E ela quer que ele receba o mesmo tratamento no Rio de Janeiro. Só que ela esquece... Não é ele que não tem curso superior? Não, tem. E a história é bem diferente. O filhinho dela está condenado em não sei quantos processos, há mais de 100 anos foi condenado. Mais de 20 processos, condenado em muitos processos. Foi condenado pelo juiz Sérgio Moro e o outro foi condenado por um juiz lá de Belo Horizonte, né, que achou por bem, dada a personalidade, a importância do senhor Eduardo Azeredo, confiná-lo em uma sala especial no Corpo de Bombeiros, sem usar tornozeleira e sem ter guarda 24 horas. Será que ela tem razão nessa solicitação, senhor Ruxo? Não, nós não devemos equiparar coisas erradas, nós temos que equiparar coisas corretas. Que eu acho que tu tens que garantir a proteção à pessoa. Por exemplo, se tu vai prender um policial, tu não pode jogá-lo numa prisão comum, porque ele poderá ser confrontado com aqueles com quem ele prendeu. Dúvida. Então existem regras, existe até o respeito à autoridade dele, mas se limita a condições elementares e não a proteção como essa aí, o que se viu na troca de presos da Lava Jato. Você lembra que eu noticiei aqui há umas 2 semanas que todos eles foram levados para o Bangu 6 ou Bangu 8, exatamente porque havia uma verdadeira gandaia ali, com festas, com pizzas, com tudo que se recebeu. Televisão de 60 polegadas? Televisor de 60 polegadas. Então, respeito à pessoa. É home theater. É o respeito à pessoa, ao cidadão, camarão, isso. Mas também respeito à sociedade, né? Olha aqui, ó, a rua até então mais conturbada da nossa cidade, que é João Alfredo, conforme a Secretaria Estadual de Segurança, vai ter câmeras para poder registrar tudo, né? 24 horas, desde fevereiro a IPTC bloqueia a rua nas noites de sexta e sábado, entre a Luiz Afonso e a República, enfim. Eu pergunto só o seguinte, acho tudo isso maravilhoso, quem vai cuidar para não roubarem as câmeras? Porque é a coisa mais comum que tem. Eles roubam todas as câmeras, depredam as câmeras. Ela vai cuidar dos bandidos. E quem vai cuidar da câmera? Não vai funcionar. Não vai funcionar. É bem complicado, eu sei, mas não vai funcionar. Aliás, espero que amanhã funcione conforme está sendo dito, veiculado e difundido pela IPTC também, as empresas de ônibus, né? Porque elas não estão cumprindo seus horários e as pessoas precisam, estão reclamando demais. Neste caos, precisam pelo menos ter como ir até o seu trabalho. Obrigado pela sua companhia mais uma vez. Nós voltamos amanhã, logo depois do Jornal da PAN. Bons sonhos. Tchau, tchau.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.